Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Um encontro marcado na Agenda Divina, capítulo 23, por Lauren Wade. O que vamos fazer com o Paco? Os professores me perguntaram certa noite durante a reunião de diretoria no Centro Educacional Adventista de Honduras. Não era a primeira vez que me haviam feito essa pergunta. No início, eles queriam dizer: o que podemos fazer para que esse rapaz melhore o comportamento? Depois de algum tempo, porém, a pergunta significava: quanto tempo mais vamos ter que aguentar suas travessuras? Quando vamos mandá-lo de volta para casa? Eu tinha que admitir que eles estavam certos. Filho de pais separados, Paco tinha crescido praticamente sem limite algum em Cortés, uma cidade portuária ao norte. A certa altura, até mesmo o pai, um homem totalmente liberal, não conseguia mais suportar o comportamento selvagem do filho e decidiu enviá-lo para a nossa escola. Talvez os adventistas consigam corrigi-lo, alguém lhe disse. Aquela não era uma transição fácil para o rapaz. Aos 15 anos, ele já conhecia muita coisa do outro lado da vida. Com o passar do tempo, a pergunta dos professores a respeito de Paco tornava-se mais e mais persistente. Eu tinha que concordar que seria um alívio não tê-lo mais testado nossa paciência, mas havia algo em relação àquele garoto. Penso que todo educador tem percepção e conhece os sentimentos. Os alunos mais problemáticos são aqueles que mais inspiram um sentimento de esperança e não é fácil desistir deles. Assim, tentei fazer com que aguentassem um pouco mais a situação. Em uma sexta-feira à noite, após o culto de consagração na capela, Paco se aproximou de mim e ficou ali em silêncio por algum tempo. Depois que todos haviam saído, ele me disse baixinho: o senhor acha que eu poderia servir a Deus de alguma forma? Será que eu poderia me tornar um pregador? Tive vontade de responder: um pregador? Você deve estar brincando. É claro que eu não disse isso. Na verdade, ele me fez essa pergunta mais de uma vez. Eu sempre procurava incentivá-lo e ajudá-lo a ver os danos que causava devido ao seu comportamento. E ele ficava pensativo e em silêncio. Em algum lugar dentro da mente desse garoto havia, por certo, algum vestígio de bons sentimentos, mas que a maior parte do tempo permaneciam bem escondidos, sempre se colocando no limite das piores situações. Ele vivia aumentando o nível de estresse de todos nós. Então, em um fim de semana, minha esposa e eu decidimos sair para descansar um pouco em uma pequena cabana à beira-mar. E ao voltarmos para o campus no domingo à tarde, o mundo parecia um lugar diferente. As cores pareciam mais vivas e estávamos novamente revigorados. Como estão as coisas? Perguntei ao administrador, que ficou como responsável durante minha ausência. Tudo bem, ele respondeu. Tudo correu bem. E a propósito, nós expulsamos o Paco. Vocês expulsaram o Paco? Mas ele estava se comportando melhor ultimamente. Eu sei, mas ele saiu do campo sem pedir permissão e todos concordaram que já era hora de fazê-lo entender que as coisas aqui são sérias. Depois disso, eu o vi por acaso em São Pedro Sula, em uma escola de administração, e nos cruzamos pelo caminho enquanto ele ia a algum lugar de bicicleta. Ele me disse que estava matriculado em uma escola local de 2º grau. Conversamos por alguns minutos e procurei animá-lo. Ele foi muito educado, mas se mostrava claramente ressentido com o que aconteceu. Bem, eu tinha que admitir que essa era a maneira como as coisas acontecem na área educacional. Você não pode ganhar todas. 4 anos se passaram, deixamos Honduras e eu estava lecionando no Colégio Adventista Centro-Americano na Costa Rica.
No fim do ano, a escola me enviou a Utila, uma das ilhas da Baía de Honduras, para dirigir as reuniões de um fim de semana. Planejei cuidadosamente os voos de conexão para chegar com bastante antecedência à primeira reunião, que seria na sexta-feira à noite. Quando cheguei a La Ceiba, na costa norte de Honduras, para a última e mais curta etapa de viagem, tive uma surpresa. Este voo não existe mais, disse o agente de viagens. Foi cancelado meses atrás. Mas é o que diz aqui no meu bilhete. Está bem? O senhor pode usar este bilhete mesmo, mas o voo é amanhã de manhã às 8h30. Voltei a La Ceiba e consegui um quarto num dos hotéis, porque aquela noite, mal-humorado e aborrecido estava por causa do compromisso perdido. Deixei as minhas coisas no quarto e saí para caminhar pelo parque. Depois de algum tempo eu pensei, eu sei onde é a igreja aqui, poderia muito bem ir lá e ver se há culto na sexta-feira à noite. Assim voltei ao quarto para pegar minha Bíblia. Já estava na hora de começar a reunião, por isso andei depressa pela calçada bastante estreita. Ao chegar à esquina, tive que me desviar para não dar de encontro com alguém que estava descendo a rua, quando ouvi alguém me chamando pastor. Quem em La Ceiba poderia me conhecer? Virei-me e lá estava Paco na esquina, onde eu havia acabado de me esbarrar nele. O senhor está indo para a igreja? Ele me perguntou. Sim, disse eu. Que bom, eu o vejo lá então. Quase não pude acreditar. Primeiro encontrar-me com Paco, quando não tinha a mínima ideia de onde ele estava, e depois saber que ele estava frequentando a igreja. Nós nos assentamos juntos durante o culto e no fim ele me disse, preciso conversar com o senhor. Fomos até o meu quarto no hotel e ele me contou que estava estudando para formar em engenharia agrícola na universidade local. Depois ele me disse, alguma coisa estranha aconteceu esta noite. Eu nunca frequentei a igreja adventista. Nunca fiz isso. Entretanto, nesta noite, por alguma razão, estava inquieto e simplesmente não conseguia tirar isso da minha cabeça. Sabia que tinha que vir. Meus colegas de quarto me disseram, você está ficando louco? Para que vai fazer isso? Então respondi, não, eu vou, e saí. Imagine encontrar agora o senhor aqui. Conversamos um pouco e ele me fez novamente a mesma pergunta que havia feito quando estava no colégio. O senhor acha que eu poderia servir a Deus de alguma forma? Nossa conversa naquela noite foi o início de um caminho de volta para Paco. Não foi simples ou fácil, mas ele nunca duvidou que o Senhor o estava guiando a cada passo. E realmente ele serviu a Deus por muitos anos, utilizando seus conhecimentos e experiência na agricultura em favor da ADRA em Honduras e na África. E depois como um fiel ancião de igreja, administrando com êxito uma bem-sucedida empresa agrícola. Não faz muito, ele me telefonou do Chile, onde mora atualmente, e ambos nos maravilhamos novamente com o amor de Deus, que mudou os nossos planos e nos levou naquela noite a um encontro marcado na agenda divina. Essa foi a história de Lauren Wayne, mas amanhã tem mais. Temos o capítulo 24, Salvos por um terremoto.